Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem Atos, capítulo 19. Nós vamos estar meditando hoje na segunda parte do capítulo 19. É uma parte importante, embora ela fale de um motim, de uma grande tribulação que Paulo e uma equipe sua passam, alguns missionários passam. E é um padrão, já que Lucas tem nos mostrado ao longo do livro de Atos, após a pregação da palavra, após o anúncio do Evangelho, muitos que se convertem, o Espírito Santo está agindo, o Senhor Jesus soberanamente está dirigindo os negócios da sua igreja, mas Satanás está sempre trabalhando nos bastidores. No livro de Atos, você não ouve muito falar sobre Satanás. Você não ouve falar sobre ele. Você não está vendo os bastidores, você está vendo só o lado de fora, o lado externo, que é o lado que a gente vê, que é o lado que nós estamos vendo. Mas quando você vai para Apocalipse, aí sim você vê os bastidores. É como se, no Apocalipse, como se Deus estivesse abrindo as cortinas do mundo espiritual. E ali ele mostra o que realmente está acontecendo por trás daquilo que nós experimentamos. Então é sempre bom você lembrar disso. Você está vendo Atos, aquilo que os crentes viam, aquilo que os crentes passavam, as suas experiências, as suas tribulações, o mundo querendo destruir o Evangelho, destruir o povo de Deus, como sempre tentou, desde o Éden, desde quando Caim matou Abel, desde que quando todos aqueles episódios do Antigo Testamento relatam reis malignos, pessoas se levantando contra o plano de Deus, mas que nunca vão ter realmente um sucesso na sua empreitada. Esse texto, meus irmãos, eu quero mostrar para os irmãos como que a fé verdadeira, ela impacta o mundo. Mesmo de um número diminuto de crentes, mesmo de um número pequeno de realmente seguidores de Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o texto a partir do verso 21. Atos 19, a partir do verso 21, diz assim o texto: Cumpridas estas coisas que nós vimos na semana passada, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, ele ainda permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo que ele permaneceu, ele ficou quase 3 anos em Éfeso, na província da Ásia, que era uma província importante. Por esse tempo houve um grande alvoroço acerca do caminho. Nós já tivemos a oportunidade de falar, o caminho é o próprio caminho do Senhor Jesus. Poderia ser substituído aqui pelo cristianismo. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa, Diana, ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma
arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram, por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Só para ler o verso 1 do capítulo 20, para você entender o que acontece logo a seguir, embora isso seja parte de uma outra pregação, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Na semana passada, nós vimos que a pregação de Paulo foi um grande sucesso na Ásia, principalmente na grande cidade de Éfeso, porque o Espírito Santo estava fazendo com que a palavra se espalhasse, a palavra se propagasse. Essa oposição que ocorre contra o cristianismo dentro da cidade de Éfeso, ela mais uma vez, ela nos mostra que realmente Paulo teve um grande sucesso. Surpreendentemente, desenvolveu-se entre os membros daquela companhia de ourives, a gente poderia chamar uma cooperativa ou um sindicato, cuja renda foi ameaçada pelos estilos de vida modificados daqueles que estavam sendo convertidos a Cristo. O que estava acontecendo aqui, meus irmãos? Já estamos perto do final de 3 anos que Paulo está na cidade. Paulo permaneceu um grande tempo, talvez o local em que Paulo mais ficou. E o evangelho estava se espalhando. E aqueles adoradores de ídolos, aquelas pessoas que compravam pequenos objetos sagrados, pequenos santuários, pequenas imagens de escultura da deusa Diana ou Artemis, seja chamada pelos romanos ou pelos gregos, respectivamente, essas pessoas estavam mudando as suas vidas. O evangelho estava causando mudanças significativas na vida de uma boa parcela da população de Éfeso, que beirava aí os seus 300.000 habitantes. A mudança de vida daqueles cristãos, daqueles primeiros crentes de Éfeso, causou um grande impacto econômico na cidade. Essa que foi a verdade. Eu já lhes falei, a grande cidade de Éfeso, ela tinha 2 principais pontos de apoio para a sua economia. O porto,
que estava em início de decadência, e a própria religiosidade da cidade. Quem conhece a Aparecida do Norte, aqui no Vale do Paraíba, que eu vim a conhecer porque estudei ao lado durante 5 anos, morei em Guaratinguetá, que é uma cidade ao lado da faculdade onde eu estudei engenharia, nós enxergávamos a Basílica de Aparecida. Eu conheci bem aquela cidade, bem, não posso nem falar tão bem, mas ela era vizinha, era encostada. Quando eu me converti na chamada República de Estudantes, quando estudei lá em Guaratinguetá, me converti ali, conheci o Evangelho, fui alcançado pela graça de Deus. Algum tempo depois, os nossos amigos da República de Estudantes, nossa República se chamava Sinagoga, era na maioria composta de crentes, nós fazíamos trabalhos evangelísticos em Aparecida. Nós íamos pregar o Evangelho em Aparecida. E era muito difícil pregar o Evangelho na década de 80, isso foi por volta do ano 81, 82, era muito difícil você pregar o Evangelho em Aparecida. Nós éramos perseguidos mesmo. As pessoas ameaçavam-nos. E muitas vezes nós tínhamos que ir de madrugada distribuir folhetos. Nós tínhamos que ir nas madrugadas distribuir folhetos nas casas de Aparecida. Porque se você fizesse isso durante o dia, muito provavelmente você ia ser atacado. Atacado. A coisa era feia, meus irmãos. Nós sabemos de alguns lugares do interior do Brasil, desse grande interior do Brasil, que ainda hoje é assim. Principalmente as comunidades católico-romanas, elas perseguem os crentes de forma dura, sistemática. Aparecida, ela vive da Basílica. Tudo ali funciona em torno da Basílica. É uma cidade pequena, aliás, uma cidade muito feia mesmo, horrorosa, suja. Pelo menos na década de 80 era assim, era uma cidade suja, imunda mesmo. Mas tudo que aquela cidade tem, os pequenos hotéis que ela tem, os pequenos comércios que ela tem, as pequenas feiras que ela tem, tudo gira em torno do culto de Aparecida, daquela deusa pagã. Não tem nada a ver com cristianismo aquilo. A idolatria no mundo antigo, em Éfeso, era muito semelhante. Talvez maior do que Aparecida, porque o templo da deusa Diana ou Artemis era uma coisa espetacular, meus irmãos. Era muito grande mesmo. Talvez fosse muito maior do que a Basílica de Aparecida aqui no interior de São Paulo. Em Éfeso, você tinha templos e santuários espalhados para todo canto. Além do templo grande, você tinha pequenos santuários espalhados, não só na cidade, como no interior e nas casas. As pessoas compravam miniaturas, feitas ou de prata, ou de qualquer outro metal, ou de madeira, de pequenos, ou da figura da deusa, ou de santuários que representavam aquele grande templo. A manufatura desses santuários era um negócio gigantesco. Movimentava muito dinheiro. Essa deusa, se você vai ver a história dela, é muito interessante. Ela é uma mistura. Na verdade, você tem um sincretismo ali, em Éfeso. Porque essa deusa era conhecida pelos romanos como a deusa da caça, uma caçadora. Enquanto que para os gregos e para aqueles habitantes da Ásia, ela estava ligada com a fertilidade sexual. Os seus cultos eram uma verdadeira prostituição a céu aberto. Era essa a realidade. Era uma verdadeira orgia. Se você tem se espantado nos últimos anos, principalmente nessas últimas semanas, eu não sei se alguns irmãos têm visto isso na internet, postagem de universitários de algumas das nossas faculdades, totalmente nuas, cantando e defendendo o feminismo. Isso tem acontecido demais nesses últimos dias. Se os irmãos não têm visto, não procurem ver.
não é recomendável. Mas é uma coisa assim assustadora, você vê jovens se prostituindo em público, com filmes mesmo, mas assim sem nenhum pudor. É uma pornografia a céu aberto. Nos cultos de adoração dessa deusa acontecia exatamente isso, porque as pessoas na época, meus irmãos, elas tinham uma vida promíscua, muito promíscua. Se o que você está vendo hoje na nossa sociedade brasileira, principalmente em algumas umas sociedades mais perversas na área sexual, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que eu conheço muito bem, eu já fui muitas vezes para o Rio de Janeiro, você fica impressionado. E naquela época era dessa forma. E por que está acontecendo isso hoje em dia? Porque a sociedade mundial, ela está resgatando o paganismo antigo. Ela está rejeitando o cristianismo, ela está se voltando contra o cristianismo e está querendo retornar a um paganismo antigo, com outros nomes, de outras formas, mas o modus vivendi, ou seja, o modo de viver, é o mesmo, não muda nada. E era assim o culto de adoração a essa deusa, uma verdadeira prostituição misturada com culto. Era um culto prostituído, ou uma prostituição cultual. Você vai encontrar esse termo em alguns lugares. Agora, o que é interessante, meus irmãos, digno de nota, é que depois de uns 300 anos, cerca de 300 anos depois desse evento, isso aqui nós estamos no ano 54, mais ou menos, da nossa era, o cristianismo avançou muito. Muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas realmente conheceram a Jesus Cristo. Não tantas como você imagina. Se você ler os livros de história da sua época de colégio, você vai pensar assim, nossa, mas todo mundo naquela época era cristão. Não, não era. Na verdade, ainda era uma pequena parcela da população. Mas o cristianismo ele influenciou grandemente a sociedade. Assim como, por exemplo, os mais velhos aqui sabem disso, do que eu estou falando, os meus avós, a geração dos meus avós, você viu uma coisa impressionante. Muitas vezes as pessoas não eram crentes, elas não eram cristãs, como nós o somos pela graça de Deus, mas você tinha uma certa moralidade cristã na sociedade. Você tinha um certo respeito pelas autoridades, você tinha certo respeito pelas mulheres, pelas crianças, pela sexualidade. A coisa não era tão degradante como é hoje. Embora as pessoas não fossem crentes, mas você tinha uma sociedade influenciada pelo cristianismo. 300 anos depois do que está acontecendo aqui, você praticamente não vê mais idolatria no mundo, tanto na Ásia como na Europa. A idolatria praticamente acabava. Ela acabara. Porque o cristianismo ele teve uma influência na sociedade estrondosa. Porque aqueles primeiros 300 anos, os crentes viviam realmente como crentes. Eles estudavam as Escrituras e eles viviam aquilo que eles estudavam. Eles impactavam aquela sociedade. E é interessante que esse período de 300 anos, do ano 50 até o ano 400, mais ou menos, não houve uma sofisticação nem na filosofia e nem na educação. Você poderia pensar assim, talvez tenha a educação e a filosofia cristã, que era uma realidade, ela pode ter ajudado. Não, não foi o período mais fértil, nem para a educação e nem para a filosofia. Era o próprio cristianismo vivido na prática que mudava a sociedade daquela época. Isso não é de se estranhar, porque no Salmo 119, no verso 130, diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Então, o que acontecia? Mesmo você tendo um índice de analfabetismo absurdamente grande, ainda naquela época, na Europa, a Europa era praticamente analfabeta. Nos 4, 5 primeiros séculos, a educação foi crescer por volta do ano 800 na Europa. Na Europa.
Então, durante muito tempo, o continente europeu era um continente de analfabetos. Mas veja que a palavra de Deus pregada pelas igrejas cristãs, ela modificava a vida das pessoas em qualquer nível social, em qualquer nível cultural, em qualquer nível econômico. O motim de Éfeso, ele é mais uma prova do sucesso da pregação de Paulo, porque as pessoas estavam mudando as suas vidas. Aquela vida sexual totalmente desregrada, aquela vida ímpia que as pessoas viviam normalmente, adultério, fornicação, impureza, prostituição a céu aberto, aquelas coisas começaram a mudar em Éfeso. O Evangelho começou a mudar a vida das pessoas. Houve um fortalecimento da igreja cristã em Éfeso. Os cristãos se tornaram sérios em ser cristãos. Eles eram cristãos verdadeiros. Talvez seja aí que devemos começar quando pensamos em termos de reforma social hoje, com a transformação da própria igreja cristã hoje. Porque, infelizmente, o que nós temos testificado na igreja cristã hoje? Adultério. Os jovens, há uma pesquisa nos Estados Unidos que dizem que os jovens, e eu não estou falando de jovens de nenhuma denominação, estou falando de jovens cristãos, protestantes, os jovens evangélicos nos Estados Unidos, cerca de 60% têm vida sexual ativa antes do casamento. Nós não temos essa estatística aqui no Brasil, nós já tivemos essas estatísticas há muito tempo atrás, mas eu creio que não está muito diferente. Eu creio que não está muito diferente. Então, meus irmãos, eu creio que hoje nós precisamos de uma reforma, não é da sociedade lá fora, é uma reforma dentro da própria igreja cristã. Uma igreja cristã que realmente seja impactada pelo Evangelho e que esse Evangelho mude o seu estilo de vida. E que os crentes tenham vidas santas, vidas puras, vidas consagradas ao Senhor Jesus Cristo, de tal forma que comecem a impactar novamente a sociedade atual, o que não tem sido uma realidade. Nós, infelizmente, já vimos isso, já testificamos isso pela televisão, isso foi público. Nós testificamos de chamados políticos evangélicos, políticos da bancada evangélica, chamada evangélica, recebendo propina e orando em cima da propina. Então, como é que nós podemos exigir alguma coisa dos nossos governantes, se como igreja cristã nós envergonhamos o Evangelho de Cristo? Quantos pastores, inclusive, infelizmente eu digo, da nossa própria denominação, e de outras denominações, no seu segundo e terceiro casamento, e porque abandonaram as suas esposas e foram infiéis às suas esposas, à mulher da sua mocidade. Quanto amor pelo dinheiro, quanto amor pelas posses. Essa igreja cristã que nós temos hoje, ela precisa passar por uma reforma, por um grande avivamento, porque essa igreja cristã de hoje, ela não muda nada. Não adianta os líderes evangélicos de algumas denominações se orgulharem de que nós temos aí 40, 50 milhões ou 60 milhões de evangélicos no Brasil. O que isso tem mudado na nossa sociedade? Em nada. Em absolutamente nada. Mas na época de Paulo, aquilo que estava acontecendo em Éfeso não era assim. Esses cristãos, eles estavam sob o poder do Espírito Santo de Deus, através da pregação da palavra, de forma tão completa, que eles foram convencidos dos seus pecados, eles confessavam os seus pecados, e eles realmente trouxeram e destruíram as coisas que se opunham ao seu cristianismo.
Eu lhes falei na semana passada, quem esteve aqui ouviu essa informação, quando eles queimaram aqueles pergaminhos mágicos, aqueles rolos onde tinham os encantamentos, que era uma coisa preciosíssima para eles, quando eles fizeram aquela montanha de ídolos, de documentos, de cartas, de mandingas, a gente pode avaliar aquele montante a 5 milhões de dólares a preço atual. Não é pouca coisa. Ainda mais para uma cultura tão antiga quanto aquela. Se você considerar a inflação, tudo aí, do ano 50 e pouco até o ano 2000 e pouco que nós estamos, 5 milhões de dólares, aquilo foi uma fortuna. As pessoas jogaram dinheiro fora. As pessoas jogaram a fonte do pão de cada dia, por causa do Evangelho. Só que, naquela oposição que Satanás, que está por trás dos bastidores, trabalhou na vida de alguns líderes ali, ela teve dois aspectos. Ele trabalhou duas coisas, a questão do dinheiro e a questão do orgulho cívico, ou do orgulho civil. O Demétrio, esse homem que se levanta, que é líder de uma cooperativa de ourives, aqueles que trabalhavam com aqueles objetos e que ganhavam muito dinheiro, era uma cooperativa riquíssima, que mantinha os privilégios do templo. E do templo, meus irmãos, muita gente vivia do templo. Não só os sacerdotes da deusa, não só eles, mas também artistas. Tinham muitos artistas que viviam do templo, faziam shows, conforme a época. Você tinha os açougueiros da cidade. Você sabia que os açougueiros da cidade ganhavam com a idolatria? Porque eles sacrificavam animais no templo. E era uma quantidade tão grande de animais, e aqueles animais, eles não eram jogados fora. Os animais sacrificados no templo, eles eram transpostos depois para os açougues da cidade, para serem vendidos para a população. Até nisso, o Evangelho afetou. Por quê? Porque os crentes, e você vai ver isso na carta aos Coríntios, os crentes, eles de forma sensata, eles olharam assim, será que nós podemos comprar aquelas carnes do mercado? Porque são carnes sacrificadas aos ídolos. Eles pararam de comprar carne. Eles começaram a se alimentar de peixes, de verduras, talvez muitos se tornaram vegetarianos. Até os açougues foram abalados na cidade de Éfeso. Políticos da cidade viviam daquilo. Então, quando, meus irmãos, uma ideia nova aparece em algum determinado local, e quando você vê muita gente se levantando contra, muita gente levantando a voz, de forma muito sistemática, você faça uma pergunta: por que será? Vamos ouvir as causas. Normalmente está mexendo com o dinheiro de muita gente, está mexendo no bolso, que é o lugar mais sensível do ser humano, né? Você sabe disso, né? Não é a pele, não é nenhuma parte do seu corpo. A parte mais sensível do ser humano é o bolso, porque mexe com aqueles ídolos que nós temos dentro do coração. Demétrio foi muito esperto, como ele tratou sobre aquele assunto. Primeiro ele conversou com os ourives, sobre dinheiro, porque era isso que os preocupava. Então ele primeiro trabalha essa questão, a questão do dinheiro. Olha, gente, a coisa vai desandar. O nosso faturamento no ano passado já foi menor. O faturamento esse ano está ruim. O ano que vem vai ser pior ainda, porque mais gente vai se converter a esse tal de Jesus Cristo. Agora, é interessante, quando Demétrio convoca a população, quando ele reúne toda aquela população, e foi uma população muito grande, talvez cerca de 25 mil pessoas se reuniram no anfiteatro. Aquele anfiteatro era uma coisa espetacular. Sabe o que é um anfiteatro no ano 55?
com capacidade para 25 mil pessoas. Sabe o que é isso? É muita gente. Para a época ainda, é muita gente. Quando ele reúne a população, nem todos que estavam ali eram ourives. Nem todos estavam preocupados com a questão do dinheiro. Então, o que ele faz? Ele fala a respeito do orgulho cívico, porque ele fala assim, olha, nós sabemos que a deusa Diana, ela desceu de Júpiter, e nós temos orgulho da deusa, porque todo mundo adora a deusa, todo mundo sabe que nós somos uma cidade importante, nós nos orgulhamos de sermos efésios, nós nos orgulhamos de termos na nossa cidade um dos maiores templos do mundo, a 7ª maravilha da humanidade antiga. Ele apela para 2 áreas que realmente tentam o ser humano, o dinheiro e o orgulho. Todo mundo sabe o quanto Éfeso é importante por causa do grande templo da deusa. Essas pessoas vieram para tirar a glória da nossa grande deusa. É interessante que 70 anos depois disso aqui, numa outra província do mundo antigo, uma outra província romana, chamada Bitínia, bem mais ao norte, o governador dessa província, chamado Plínio, ele escreve várias cartas para Trajano, que era o imperador romano na época. O que tinham nessas cartas? Ele estava muito preocupado, ele falava assim, olha, tem esses cristãos aqui que estão atrapalhando as coisas aqui na cidade. A economia aqui da Bitínia está ficando difícil. O que eu faço com esses cristãos? O que eu faço com eles? Porque eu já levei eles para julgamento, eu já investiguei a vida deles, e sabe o que eu encontro? Eles não são subversivos, eles não quebram vidraça de ninguém, eles não vão para a rua quebrar nada, eles não são subversivos, eles não são imorais, eles não tiram a roupa no meio da rua, eles não fazem nenhuma indecência em público, eles não fazem nada de errado. A única coisa que eles têm é algumas ideias estranhas sobre religião. O Deus deles não é visível. Eles não têm templos. Eles não fazem aquelas festas que nós fazemos. Eles não guardam dias, eles não fazem obras. Tudo é uma coisa estranha, é pela graça. É pelo sacrifício do líder deles, um tal de Jesus ou Jesus. As pessoas estão deixando os santuários, o que eu faço? A recomendação do governador Trajano foi interessante. Ele falou assim, ô Plínio, vai devagar com esses cristãos aí. Se você tiver alguma oportunidade para julgá-los, julgue-os, mas com muito conceito na mão, com muitas provas, porque você não vai encontrar realmente muita coisa a falar contra os cristãos. Artistas, prostitutas, sacerdotes, todos ganhavam muito dinheiro com aquele templo, rendiam fortunas. Como é que Demétrios e depois o escrivão, como é que eles trabalharam, como é que eles fizeram a defesa da deusa? Porque a coisa estava ficando feia. Estava dando um colapso econômico ali. Bom, primeira coisa, eles apelaram para os números. Observe no verso 27, que nós lemos, que eles fazem assim, eles dizem assim, ó, não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. É verdade que o culto da deusa era importante, mas não era uma verdade isso que ele está dizendo. Não era toda a Ásia, nem todo mundo adorava a deusa. E no verso 35, o escrivão da cidade, ele usa da mesma artimanha. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Então, eles apelam a uma estratégia que muita gente está usando ainda hoje, que é apelar para os números. E outra coisa, eles apelaram para as emoções.
Você viu o relato, num determinado momento, eles levaram alguns cristãos, Gaio e Aristarco, para dentro do anfiteatro. Era um anfiteatro grande, muita gente reunida, e era um povo que estava reunido assim, não era uma assembleia regular. Tinha muita gente que estava reunida ali, nem sabia porque estava ali. Mas juntou no anfiteatro e eles foram. E o escrivão, ou melhor, o Demétrio, ele liderou aquela população toda para começar a gritar, grande é a Diana dos Efésios. Durante 2 horas, 25 mil pessoas. Você tem ideia do que é isso? Eu já tive numa concentração de pessoas, de mais de 190 mil pessoas oficialmente registradas, mas eu tenho certeza que naquele dia tinham mais de 200 mil. Não foi nenhum evento religioso, foi num jogo de Flamengo e Santos, em 1983, no antigo estádio do Maracanã, que naquela época cabiam, mais de 200 mil pessoas no Maracanã. O meu pai teve no Maracanã em 1950, na final de Brasil e Uruguai. E dizem que naquela época tinham mais de 210, 220 mil pessoas no Maracanã. Foram os maiores públicos de um estádio de futebol. No segundo deles eu estava lá. Você tem ideia do que é 190 mil pessoas gritando num local fechado com uma boa acústica? Só para fazer um parênteses aqui. Meus irmãos, o Santos, na época, era um grande time. Quem gosta de futebol sabe do que eu estou falando. Era um grande time. Mas 190 mil flamenguistas gritando ali, o time do Santos tremeu. Tremeu. O Flamengo ganhou o campeonato ganhando de 3-0. 25 mil pessoas durante 2 horas gritando, grande é a Diana dos Efésios. Como é que você acha que aqueles cristãos se sentiram? Isso é apelo às emoções. Essas são as formas pelas quais o delito é defendido em nossos dias também. Não mudou muito. O formato muda, mas o espírito é o mesmo. Nós sabemos o apelo que nós temos aos números. A defesa clássica e característica do nosso tempo, embora nós hoje chamamos de quê? De estatística. Por exemplo, se você puder provar que pessoas suficientes acreditam em alguma coisa, então, obviamente, a sua crença deve ser verdadeira. Eu fico impressionado quando eu vejo essa lógica na televisão, especialmente nos noticiários. Costuma acontecer nos noticiários o determinado tipo de coisa. Por exemplo, a rede tal realizou uma pesquisa de opinião nessa semana e 68% das pessoas acham que o presidente está mentindo. Ou 2% das pessoas acham que o presidente está mentindo. Ou 98% que acham que ele está dizendo a verdade. Quando você ouve esse tipo de notícia, qual a sua reação? O que você pensa? Sabe o que eu penso? A minha resposta é, e daí? O que isso importa para mim? O que eu tenho a ver com isso? A questão não é quantas pessoas pensam que uma figura do governo está mentindo ou fazendo qualquer outra coisa, mas sim, será que ele está mentindo? Hoje, meus irmãos, nós não estamos mais trabalhando com fatos. Nós estamos trabalhando com notícias, com estatísticas, com números. E eu não fiz de propósito, vocês estão me acompanhando a pregação desde o começo do ano passado, mas me parece que é a realidade que nós estamos vivendo hoje, política do nosso país. Há uma manipulação de números. Eu não sei quem que está com a razão, quem que não está, não faço a mínima ideia, mas é impressionante como as pessoas estão envolvidas emocionalmente com números.
Se 98% dos brasileiros chegarem a uma conclusão que a prática homossexual é uma coisa muito viável, muito bacana, o que eu tenho que fazer com isso? Puxa, 98% acreditando, que bacana, eu também vou acreditar nisso. Não é assim que funciona, mas é assim que o mundo trabalha. As pessoas geralmente pensam como pensam apenas pelo que vem na televisão, o que é inevitável. Como eles saberiam formar uma opinião diferente? Eles não conhecem os indivíduos envolvidos, eles não têm como investigar os detalhes, mas há a possibilidade de você pensar. Eu já falei aqui, algum tempo atrás, se alguns irmãos estiveram, lembram-se do que eu estou falando, veicula-se na internet muitas sugestões de líderes de outras denominações, dizendo assim, não assista a Rede Globo, tire a Rede Globo da sua televisão, porque a Rede Globo é do diabo. Eu até acredito que tenha muita coisa do diabo lá mesmo. Eu sei disso, porque eu conheci gente grande dentro da Rede Globo. Uma irmã da Vila Maria, ela tinha um cargo muito importante na Rede Globo, e ela nos contou realmente coisas absurdas. Mas nós, como presbiterianos, nós não tomamos essa atitude. Por quê? Porque eu prefiro que nós, como crentes presbiterianos, nós temos a nossa razão afiada, trabalhada, que nós possamos avaliar as notícias criticamente, e não simplesmente deixar de assistir a Rede Globo. Não, você tem que assistir alguns programas e você tem que pensar no que você está recebendo. Você tem que raciocinar, você tem que fazer perguntas. E não simplesmente mudar para uma outra televisão, que é outra porcaria. Eu vou falar a verdade para você, a Rede Globo ainda, tecnicamente, artisticamente, é melhor do que as outras. Não pense que os outros diretores das outras redes de televisão são mais santinhos do que os marinhos. Não são. São todos interessados em manter o seu poder econômico e o seu poder de dominação das massas. Eles têm conchavos com políticos? Tem. Tem conchavos com grandes grupos econômicos? Tem. Sabe por quê? Porque eles querem dinheiro, só isso. É claro que eu não recomendo a você assistir a algum tipo de programa, eu não recomendo. Faço a sugestão que você não assista. Novelas, Big Brother, que agora não é época, e outras porcarias que passam naquele canal. Mas eu prefiro que você treine o seu pensamento, que você treine a ser crítico, e que você não se iluda com números. Não se iluda. A pressão dos números, ela é muitas vezes prejudicial para os nossos jovens. Eu converso com os jovens. Um estudante, por exemplo, ele vai para a faculdade e ele quer viver como cristão lá. Mas o que é dito para ele? Cara, ninguém mais possui esses valores que você quer defender aqui. Isso é coisa antiga. Isso não é verdade, é claro. Mas eles muitas vezes captam essas ideias. E a menos que ele não seja ninguém, o que ele não é, ele deve ser capaz de dizer, bem, eu não sei sobre todos os outros, mas há pelo menos um que pensa assim, sou eu. Eu sei que é difícil como cristão ter essa postura na faculdade. Eu também fiz faculdade. E me converti no 2º ano da faculdade. E eu sei o quanto é difícil você chegar numa faculdade, e principalmente numa faculdade de humanas, como as faculdades de hoje, e você chegar e falar assim, não, eu sou cristão, sim. Eu creio no Evangelho, eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus Cristo. É difícil. Naturalmente, quando as pessoas dizem, ninguém mais pensa assim, o que elas realmente querem dizer é, a maioria pensa diferente hoje. Se você estiver insistindo, eles podem dizer assim, bom, apenas um pequeno núcleo de fundamentalistas estreitos e desinstruídos daquela moralidade antiquada pensam desta forma. Você vai ser acusado dessa forma. Os seus filhos vão ser acusados dessa forma. Se você já passou por essa fase, pode ter certeza, os seus filhos vão passar por isso. Eles muitas vezes dizem assim, se você quiser continuar conosco, é melhor você abandonar esse velho modo de pensar e se junte à multidão daqueles que estão dentro, aqueles de cabeça aberta. Deixe de ser fundamentalista. É isso que os nossos jovens sofrem nas universidades.
Em Éfeso, Demétrio disse, todo mundo adora a Diana, mas nem todo mundo realmente adorava Diana. Paulo e os outros cristãos não adoravam Diana, e você já tinha uma quantidade boa de cristãos ali, nós não sabemos quantos. Mas mesmo que todos o fizessem, isso por si só não tornava a Deus uma verdadeira deusa e nem os seus adoradores estavam justificados. Não, eles não eram corretos. Às vezes, esse argumento é colocado da seguinte forma: eu sei que você quer ter padrões, mas você tem que reconhecer que tudo é relativo. Não existe tal coisa como uma verdade hoje. Isso é apenas a sua verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, o outro tem a outra verdade, todo mundo tem a sua verdade. Não queira impor a sua verdade para mim, ou aqui na faculdade. É assim que eles sofrem. Às vezes o argumento toma outra forma. Por exemplo, a ciência provou que homens e mulheres são apenas animais ligeiramente avançados, evoluídos. O que os animais fazem, a gente faz. Ó, tem exemplo de animal homossexual na natureza? Então, a gente também pode ser homossexual. Você vê isso em programas ditos científicos na televisão. E eu nunca falo para os meus filhos, não assistam. Eu assisto junto com os meus filhos e mostro para eles, filho, aqui tem uma falácia, aqui tem um erro, aqui tem um engano. E é assim que nós temos que fazer. Não fugir. Porque se você fugir, aí sim, eles vão chegar e falar assim para os seus filhos, rapaz, onde você está? Você não sabe nada do que está acontecendo no mundo. Aí eles vão ter argumentos. Então você tem que ver, pensar e lutar contra, mesmo que você seja a minoria. Outros dizem assim, cara, agora, esse tempo presente é tudo que existe. Não pensa nessa coisa do amanhã. Acima de tudo, nem pense nessa coisa de futuro. Né? Ninguém sabe nada sobre a vida futura. Ninguém foi para o céu e voltou. Não, viva o que você tem para viver agora, divirta-se agora, curta agora. Se você já passou para a época da escola, é isso que os nossos filhos estão sofrendo na escola. Ou esse aqui, por exemplo. Camarada, se você acha que uma coisa é certa, faça isso. No inglês, que inclusive é o mote da Nike, chama Just Do It. Simplesmente faça. Simplesmente faça isso. Não pode estar errado. Não pode estar errado se for tão bom. Mas é claro que pode estar errado. Muitas coisas que dão prazer para o ser humano estão erradas. E são defendidas desta maneira. E mesmo assim elas são más. Números e sentimentos não os farão corretos. Números e sentimentos ou emoções não fazem uma coisa ser certa. Você tem que pensar sobre isso. Outro argumento usado por Demétrio e seus amigos foi uma defesa pela emoção. Se você não pode ganhar aquela discussão discutindo, pelo menos você pode convocar as pessoas, estimulá-las, fazê-las repetir por 2 horas, grande é a deusa dos Efésios, ou grande é a Diana dos Efésios. Nós temos esse tipo de argumento em nossa vida do dia a dia hoje também. A publicidade mais moderna faz isso. Ela não dá motivo nenhum. Presta atenção nas chamadas propagandas, né? Ela não te dá motivo para você pensar. Ela apela à sua emoção. Ela usa um processo similar de repetição. Perceba, as palavras são muito bem escolhidas. Há toda uma ciência por trás disso. Tem gente ganhando muito dinheiro, faz faculdade, pós-graduação, estuda no exterior para poder tomar você pela propaganda. Se você ouvir de forma crítica,
Se você estiver pensando enquanto você estiver assistindo, e se você começar a fazer perguntas, você vai descobrir que o raciocínio é absurdo. É preciso muita coragem e um pensamento sadio para você permanecer firme quando a maioria está indo para o outro lado. Mas não apenas as pessoas se levantam contra a multidão que fazem a diferença. O mundo nunca é alterado pela maioria. O mundo é mudado por uma minoria que ouve uma voz diferente. Os cristãos, eles ouvem um espírito diferente e seguem um caminho que é o caminho do Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos mudar esse mundo que está aí, meus irmãos, se nós queremos mudar a sociedade que está aí, nós devemos ser cristãos de verdade. Quem teve a vitória? Ali foi um embate, foi um grande debate, onde uma pequena parcelinha, bem poucos mesmo, estavam lutando com mais de 25 mil leões. Qual foi o resultado em Éfeso? Por um lado, os cristãos saíram justificados, eles não foram agredidos. Paulo pôde sair de Éfeso em paz, ele pôde continuar a sua viagem. Paulo não foi atacado, ele finalmente foi capaz e saiu de lá sem nenhum problema. Lucas registra em detalhes como ele tinha feito lá em Corinto, onde Gálio, aquele procônsul, ouvia as acusações feitas contra Paulo. Como Paulo e os cristãos foram justificados. Aqueles que estavam no comando disseram que não haviam feito nada de errado. Houve, na verdade, ali quase que um julgamento, não oficial, mas houve. E eles chegaram à conclusão, olha, eles não fizeram nada de errado. Isso me mostra uma coisa muito importante, meus irmãos. Às vezes a gente se coloca como crentes contra o mundo assim de uma forma acrítica, sem pensar. Nós temos que, inclusive, usar as estruturas políticas, jurídicas do próprio mundo em favor da igreja, em favor dos crentes. Nós não podemos ser tolos. Paulo fez isso. Num determinado momento, os camaradas prenderam Paulo de forma injusta e ele chegou e falou assim, olha, vocês não podem fazer isso comigo, eu sou cidadão romano. Ele deu uma carteirada na lei, ele usou a lei a seu favor. Lucas está fazendo a defesa, uma apologética de Paulo. Lucas está falando para todo mundo, inclusive para aquele a quem ele escreve a carta, ele está falando assim, olha, Paulo, ele não estava fazendo nada de errado, ele está dentro da lei, ele está cumprindo a lei. O escrivão, quando o escrivão entra em cena, ele faz 4 comentários. Primeiro, ele diz assim, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da deusa Diana. Como isso é verdade, ninguém pode negar isso, não há sentido para essa perturbação. Então, sempre tem um incrédulo no meio da multidão que tem um certo bom senso. Então, nós precisamos pensar nisso também. Nós não precisamos fugir do mundo, fugir das estruturas do mundo. Afinal de contas, nós cremos, como reformados, presbiterianos, que Deus governa todas as coisas. Todas as coisas. Mesmo as estruturas ímpias dos homens. É Deus que governa, não é Satanás. É Deus, Ele governa, Ele é o soberano. Ele diz mais ainda, esses homens, o Gaio e o Aristarco, que haviam sido arrastados para o grande anfiteatro, eles não são culpados nem de sacrilégio e nem de blasfêmia, eles são inocentes. Foi isso a conclusão. Terceiro, se houver um caso a ser levantado, um caso jurídico, o Demétrio e a sua cooperativa de ourives, eles sabem o caminho legal apropriado para fazê-lo. Eles não estão se comportando corretamente. Entre os próprios incrédulos teve desavença, teve contradição. Finalmente, quarto aspecto, nós corremos o risco de sermos acusados de desordem civil devido a esse tumulto. Se formos cobrados, não poderemos justificar a conduta de hoje. Ou seja, o escrivão percebeu o seguinte, aquele ajuntamento era perigoso. Se alguma autoridade romana estivesse ali vendo o que estava acontecendo, eles podiam tirar a liberdade de Éfeso, porque Éfeso era uma cidade livre. Livre.
Se a gente olhar para o final de Atos, você vai descobrir que o apóstolo Paulo, ele não está morto, ele não aparece morto no final, embora você espere que é isso que vai acontecer. Antes disso, Paulo está na prisão em Roma, aguardando julgamento. Dadas essas circunstâncias, um dos propósitos que Lucas tem ao escrever Atos deve ser fornecer uma defesa para o seu amigo e para o cristianismo. Por isso ele registra com muito cuidado que Paulo foi repetidamente declarado inocente em várias circunstâncias. Ele fez isso provavelmente para estabelecer precedentes legais por exemplos em todo o mundo romano. O que ele está mostrando para nós o tempo todo? Olha, os cristãos foram considerados inculpáveis. Eles não tinham nada contra a lei. Além disso, o cristianismo foi reconhecido por vários funcionários como não uma ameaça a Roma. Não estavam ameaçando Roma. Meus irmãos, os cristãos nem sempre tiveram essa saída aqui. Muitos morreram por sua fé. Muitos cristãos morreram por sua fé. Mas eles estavam dispostos a morrer precisamente pelo motivo que nós estivemos estudando todo esse tempo. Ou seja, eles olhavam além desta vida por uma vida que estava por vir. Eles julgaram que o que iria acontecer com eles na vida futura era muito mais importante do que qualquer coisa que pudesse acontecer com eles ali, naquele momento. Eu pergunto para você hoje, no século 21, você pensa da mesma forma? Então eles estavam dispostos a sofrer aqui por esse peso de glória imenso que eles tinham visão do futuro. Eles estavam dispostos a sofrer e por isso o cristianismo triunfou. Diana, você conhece alguém no mundo hoje que adora Diana? Não é exagero dizer que não existe uma alma viva hoje no mundo que adora a Diana dos Efésios. Nenhuma. Enquanto há milhões que adoram a Jesus Cristo e morreriam por ele de boa vontade. Como que o cristianismo triunfou? Como essa fé cristã impactou o mundo? Como os cristãos venceram aquela batalha? Não foi apelando para números, não. Não foi fazendo um jogo com as emoções, também não. Os cristãos não circularam uma petição para ver se poderiam conseguir 51% da população de Éfeso para assiná-la, uma petição dizendo assim: Diana não é uma deusa, e o Deus do Antigo Testamento, ele é o verdadeiro Deus. Eles não fizeram isso. Os cristãos não tinham um comício em massa. Eles não mandaram cristãos para o anfiteatro para defender os seus interesses, do mesmo modo que Demétrio e a sua trupe ou a sua companhia fizeram para defender os seus interesses. Eles não cantaram músicas emocionais, não. Eles fizeram exatamente o que Jesus Cristo havia feito e o que ele havia enviado, o que ele havia ensinado os seus discípulos a fazerem. O que era? Eles pregaram o Evangelho, para que homens e mulheres se convertessem, e uma vez convertidos, eles ensinavam-os a viver para Jesus Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Nós vimos nesse texto o impacto que a fé verdadeira do Evangelho causa no mundo. E quando eu falo mundo, pode ser o pequeno mundo de seus relacionamentos. Pode ser o seu vizinho, pode ser o seu marido, a sua esposa, o seu neto, a sua neta, o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Pode ser o pequeno mundo que você vive. Você quer causar impacto no mundo hoje? Você quer ver a economia da sua família, a economia das coisas ao redor sendo viradas de cabeça para baixo, os valores sendo alterados? O caminho, meu irmão, passa por ensinar a palavra e seguir a Jesus Cristo de todo o seu coração.
pequenos grupos, como nós aqui, hoje à noite, podemos fazer grande diferença. Não por causa de nós, mas por causa do evangelho que nós trazemos no nosso coração. Mas porque nós temos consciência do poder do evangelho que está não só na minha boca, mas no meu coração. Se os nossos estilos de vida forem parecidos com o estilo de vida daqueles primeiros cristãos, nós podemos fazer grande diferença nesse grande Brasil em que nós moramos. Deus nos abençoe, irmãos, com graça, a mesma graça que alcançou aqueles irmãos da cidade de Éfeso. Durante 300 anos, não havia mais templo da deusa Diana. Não havia mais idolatria nem na Europa, nem na Ásia. O mundo se tornou, entre aspas, cristianizado. E a Europa é o que é hoje, por causa disso. E hoje eles estão voltando ao paganismo. Que a gente possa ter consciência dessas coisas, irmãos, saber que poder que nós temos, que poder que alcançou a nossa vida, que é o poder do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, a Tua palavra, ela nos desafia de tantas formas. Ela nos desafia a fazer diferença num mundo quebrado, num mundo que sofre, num mundo caído. Ó Deus, nós te pedimos misericórdia, porque muitas vezes nós nos sentimos realmente muito pequenininhos, fraquinhos mesmo. Muitas vezes nos sentimos como aqueles poucos cristãos que estavam diante de um anfiteatro com 25 mil pessoas, gritando por 2 horas que uma deusa falsa, uma falsa deusa, era a deusa daquela cidade. Ó Deus, o que a Tua palavra nos mostra claramente, eles não fizeram demarcação de território, eles não apelaram para nenhum tipo de ação estranha, eles simplesmente continuaram vivendo como cristãos, e pregando a Tua palavra, ensinando a Tua palavra, dia após dia. Deus, ajuda-nos a olhar para esse texto e para aquilo que ouvimos hoje, e termos uma mente realmente que muda este mundo através da nossa fé, através dos nossos princípios. Que nós possamos ter fé suficiente, ó Deus, para crer que esse evangelho que nos alcançou foi o grande evangelho do poder do Senhor, que transforma vidas, que restaura os mortos, que restaura o coração das pessoas que estão caminhando para a morte, para o inferno. Deus, dá-nos intrepidez, dá-nos santidade de vida, dá-nos realmente uma aplicação do evangelho a cada dia na nossa vida, para que a gente tenha o que dizer para um mundo que está caindo. E mesmo que a gente não atinja muitas pessoas com a nossa vida ou com a nossa palavra, mas pelo menos que a gente esteja preparando a nossa família, as nossas famílias, a nossa igreja, para fazermos diferença e impactar este mundo, este pequeno mundo, ao nosso redor. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.